Olá! Mudanças radicais marcaram o ano de 2011. Um furacão político varreu o mundo árabe e um ciclone econômico atravessou a Europa, pondo em xeque a zona do euro, o maior bloco econômico do mundo, além de atingir também os Estados Unidos. Esses fatos certamente terão desdobramentos políticos e econômicos em 2012. Quantos governos ainda podem cair na Europa arrastados pela crise? Nos Estados Unidos, o presidente Barack Obama tem chances de ser reeleito ou será esmagado pela fúria dos republicanos que não aceitam seus programas de reforma? Esses são alguns dos assuntos que vamos tratar nesta edição do Matéria de Capa. Fique com a gente. As nações da Europa gastaram mais do que podiam ao longo de anos e a conta chegou em 2011. O resultado é um desemprego recorde e países afundados em dívidas. A crise que colocou a União Europeia em risco teve origem na Grécia. Os problemas da Grécia começaram em 2002, com a entrada do país na União Europeia. Para facilitar o ingresso no bloco, as autoridades gregas manipularam os índices e apresentaram um quadro muito mais favorável da economia do país do que existia na vida real. Em seguida, a Grécia passou a tomar empréstimos gigantescos dos bancos europeus e, em pouco tempo, a dívida do país alcançou índices insustentáveis. Para completar o desastre, o governo aumentou os salários do funcionalismo, inchou a máquina estatal, distribuiu benefícios e reduziu impostos. Com a elevação do risco do país, os bancos aumentaram os juros e a dívida grega se tornou uma bola de neve. Para evitar o calote e um estrago de grandes proporções no sistema financeiro internacional, a União Europeia e o FMI aprovaram pacotes de ajuda à Grécia de mais de 200 bilhões de euros. Depois foi a vez da Irlanda e de Portugal recorrerem ao socorro de emergência. Em contrapartida, os países endividados, entre eles a Itália e a Espanha, tiveram que adotar medidas de austeridade, como aumentar impostos e reduzir as despesas, principalmente com o funcionalismo público. Depois de um 2011 desastroso, a previsão dos organismos internacionais para a União Europeia é de recessão. O melhor cenário, mesmo para as maiores economias do bloco, é de um crescimento próximo de 1%. O fantasma da recessão ameaça a Europa. A previsão é da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, grupo criado pelas maiores economias do mundo, que tem sede em Paris. A própria União Europeia já havia alertado que não pode descartar a possibilidade de uma recessão profunda e prolongada com reflexos globais. Além da turbulência financeira, os motivos são a queda de confiança, pacotes de austeridade governamentais que travam o crescimento e a desaceleração dos principais parceiros comerciais da Europa. Entre as maiores economias do bloco, o quadro deve ficar assim. Alemanha, crescimento de 2,8% em 2011 e de 0,8% em 2012. França, 1,6% em 2011 e 0,6% em 2012. A Grã-Bretanha, que integra a União Europeia, mas não faz parte da zona do euro, ou seja, da moeda comum, fecha o ano com um crescimento de 0,7%. E a previsão para 2012 é de 0,6%. Itália, 0,6% em 2011 e apenas 0,1% em 2012. Espanha, 0,7% em 2011 e 0,6% em 2012. Os analistas não descartam que alguns desses países, se a crise se agravar, mergulhem de vez na recessão com números abaixo de zero. Diante do quadro em que se encontram, os países da União Europeia têm inúmeros desafios a serem superados para sair da crise. E a dúvida é até que ponto eles têm fôlego para isso. A questão, tecnicamente, ela é solúvel. Tem soluções equivalentes que seriam ou colocar o Banco Central Europeu como um emprestador de última instância, mesmo para os governos, uma coisa assim politicamente complicada, mas dá para fazer, como também seria possível fazer isso no mecanismo em que criasse um papel que fosse de responsabilidade comum, que no jargão de mercado ficou conhecido como eurobônus. Qualquer uma das soluções, quer dizer, feita com uma certa decisão, provavelmente conseguiria superar pelo menos esse aspecto agudo da crise. Outros não, mas esse daria para superar.
questão é muito mais saber se você consegue politicamente articular isso, porque a verdade é que, nesse momento, cada um está buscando defender o seu. Tem ideologias também que estão profundamente enraizadas, que é difícil superar, particularmente no caso da Alemanha. Então é mais, acho que, um problema de coordenação política do que a solução técnica e econômica, que acho que é visível para todo mundo. As exportações brasileiras, em particular, vão continuar dependendo muito mais de China e Ásia do que Estados Unidos e Europa. Isso é ruim, de maneira geral, para a produção de manufaturados no Brasil. A gente exporta manufaturado para Estados Unidos, Europa e América Latina. Estados Unidos meio de lado, Europa caindo, não dá para ter muito sucesso. O que deve dar ainda alguma fonte de dinamismo é a parte de exportações para a Ásia. Agora, o Brasil também é uma economia fechada, depende muito do seu consumo doméstico. A crise financeira na Europa derrubou governos como peças de dominó. E a tendência do eleitorado na hora da crise tem sido a opção por governos conservadores. Islândia e Irlanda, países seriamente envolvidos com a crise financeira, foram os primeiros a ter seus governos substituídos, em meio à turbulência na economia. Em seguida, a crise varreu o ex-primeiro-ministro britânico, o trabalhista Gordon Brown, substituído por David Cameron, do Partido Conservador. O mesmo cenário se repetiu em Portugal, onde o socialista José Sócrates deu lugar a Pedro Passos Coelho, eleito por uma coalizão de centro-direita. Na Espanha, José Luís Zapatero nem tentou a reeleição. Ele será substituído por Mariano Rajoy, do conservador Partido Popular, que venceu nas urnas o candidato do Partido Socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba. Na Grécia, o primeiro-ministro George Papandreou renunciou após uma desastrada tentativa de convocar um plebiscito sobre as medidas de austeridade impostas pela União Europeia. Quem também jogou a toalha foi Silvio Berlusconi. O primeiro-ministro italiano se complicou depois que os bancos internacionais aumentaram ainda mais os juros para rolar a dívida italiana, levando o país à beira de um calote. Ele deu lugar ao ex-senador e economista Mário Monti, que terá a dura tarefa de tirar o país da crise. Nos Estados Unidos, além do baixo crescimento econômico, o ano de 2012 será marcado pelas eleições presidenciais. Diante dos altos índices de desemprego, um dos pontos fracos do governo Obama, a oposição republicana não perdoa. I'm an American, not a bump in the road. Na televisão, 2012 nem começou, mas os republicanos já estão em plena campanha para as eleições do próximo ano. O alvo principal é o desemprego. Anúncios em tom dramático, com personagens que representam uma América sofrida encenam a tragédia. É assim que o pré-candidato republicano e ex-governador de Massachusetts, Mitt Romney, espera vencer a barreira dos 17% nas pesquisas. Mas a tarefa parece cada vez mais difícil diante da rejeição do eleitorado, que não aceita sua condição de seguidor da Igreja Mórmon, conservadora demais para alguns setores da sociedade americana. I'm Newt Gingrich. Com isso, o nome de Newt Gingrich ganha força na disputa dentro do Partido Republicano por uma vaga nas eleições de 2012. Crítico ferrenho da administração Obama, o ex-deputado já aparece com 31% das intenções de voto, contra 20% de Mitt Romney. Algumas pesquisas já mostram Gingrich à frente de Obama, com 45% da preferência do eleitorado, contra 43% do democrata. A oposição nos Estados Unidos ao Obama, ele é simultaneamente, vamos dizer, muito forte do ponto de vista do debate, mas muito fraca do ponto de vista da sua organicidade, da sua capacidade de mobilizar a opinião pública. Então, me parece que, salvo uma mudança muito significativa no cenário político, Obama deve se reeleger, não necessariamente pelo excesso de apoio que tem, mas pela fraqueza da oposição. No próximo bloco, os desdobramentos da Primavera Árabe. E a dúvida que fica, os levantes populares podem levar a regimes mais democráticos na região? A gente volta já. O cenário político no norte da África e no Oriente Médio vem passando por muitas mudanças. E, por enquanto, as palavras de ordem são liberdade e democracia.
O ex-homem forte da Tunísia, Ben Ali, foi o primeiro a cair. Depois de 23 anos no poder, ele renunciou em janeiro e fugiu para a Arábia Saudita, onde permanece exilado. A revolta na Tunísia começou após a morte do vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, que ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra as frequentes extorsões que sofria da polícia. A revolta popular contra a imolação se espalhou por todo o país, deixando mais de 200 mortos nos choques com as forças de segurança. Em outubro, os tunisianos foram às urnas para escolher os representantes da Assembleia Constituinte. Em 2012, devem eleger um novo primeiro-ministro. No Egito, foram necessárias apenas 2 semanas para provocar a queda do ditador Hosni Mubarak, que estava no poder há 30 anos. Milhares de pessoas ocuparam a Praça Tahrir, no centro do Cairo, exigindo democracia e o fim da corrupção. A princípio, as forças do governo reprimiram os manifestantes, matando mais de 800 pessoas. Mas em seguida, o exército se recusou a prosseguir com a matança e Mubarak foi obrigado a renunciar. O país passou a ser governado por uma junta militar. Insatisfeita, a população voltou às ruas para pedir a saída dos generais e eleições livres. Novamente, a repressão aos manifestantes resultou em dezenas de mortes. Pressionados, os militares prometeram transferir o poder para uma autoridade civil e anteciparam as eleições presidenciais para julho de 2012. No Iêmen, depois de meses de confrontos, rebeldes atacaram o Palácio Presidencial no dia 3 de junho. Com queimaduras em quase todo o corpo, o ditador Abdullah Saleh fugiu para a Arábia Saudita em busca de tratamento. De lá, assinou um acordo em que se compromete a deixar o comando do Iêmen após 33 anos. Na pequena ilha do Bahrein, vizinha à Arábia Saudita, o levante popular foi reprimido pelas forças de segurança locais, com apoio do exército saudita. A população não exigia a queda da monarquia, apenas reformas políticas que permitam alguma forma de participação. Na Argélia, Marrocos e Arábia Saudita, os governantes responderam aos protestos com promessas de abertura política. O último país a ser contagiado pela onda de revolta foi a Síria. Bashar Assad se mantém no poder há 11 anos. Ele sucedeu o pai, Hafez, que tomou o poder num golpe de Estado em 1971. A repressão desencadeada pelo regime na tentativa de se perpetuar no poder é a mais violenta do mundo árabe. Uma estimativa da ONU contabiliza pelo menos 3.500 civis mortos pelas forças de segurança. Apesar dos protestos da comunidade internacional, os tanques seguem avançando sobre os manifestantes desarmados. Primaveras, outonos, invernos e verões também. As transformações no mundo árabe ainda vão atravessar muitas estações do ano. Isso na opinião do cientista político Christian Lobauer. Eu acho que a primavera árabe não é uma questão conjuntural. Eu diria que se trata de uma nova onda de processos de democratização lenta, difícil, em regimes que não têm essa tradição, mas que é resultado de movimentos das sociedades que lá estão. De novas gerações de egípcios, de líbios, de iemenitas, de sírios, que vislumbram um mundo diferente, que não aceitam mais a imposição de um regime de força. Isso, do ponto de vista macro, acho que faz parte de uma nova onda de processos de democratização que vem desde aqueles que a gente viu com a democratização da América Latina, ou dos principais países da América Latina nos anos 80, numa outra onda de democratização nos países do leste europeu pós-queda do Muro de Berlim, e agora nesse ambiente do norte da África e do Oriente Médio. Eu acho que isso é um processo que nós vamos viver e vamos assistir nos próximos anos, talvez na próxima década. É um processo duríssimo, dificílimo de transição. Há transição por colapso, no caso da Líbia, há transição por cooptação, é o caso do Egito. Então eu acho que esse é o grande fenômeno que marcou 2011 e vai marcar os próximos anos em matéria de política internacional. 10 anos depois de sofrer o maior atentado da história, os Estados Unidos pararam para lembrar as vítimas. Os eventos mostraram que o trauma do 11 de setembro ainda está longe de ser superado.
Em Nova York, o presidente Barack Obama e seu antecessor, George W. Bush, participaram juntos da cerimônia que lembrou os 10 anos dos atentados de 11 de setembro. No Marco Zero, onde antes ficavam as Torres Gêmeas, familiares se reuniram para rezar e ler um a um o nome de todas as vítimas. And my father, James Patrick Berger. Em Washington, autoridades e familiares fizeram 1 minuto de silêncio em frente ao Pentágono. A parte oeste do prédio foi atingida por um Boeing da American Airlines e todas as 64 pessoas que estavam a bordo morreram, além de 125 funcionários do Pentágono. Na Pensilvânia foi erguido um monumento para homenagear as vítimas do voo 93 da United Airlines. Os passageiros souberam do sequestro dos outros aviões e tentaram evitar o mesmo destino. A aeronave caiu, matando 44 pessoas. Depois de uma década, a caça ao homem mais procurado do mundo chegou ao fim. Osama Bin Laden foi abatido a tiros por soldados americanos em seu esconderijo no Paquistão. Na madrugada do dia 2 de maio, 4 helicópteros americanos transportando soldados de elite avançaram sobre o espaço aéreo paquistanês em direção à cidade de Abbottabad, próxima à capital Islamabad. Em uma ação que durou pouco mais de 40 minutos, eles invadiram a fortaleza onde Osama Bin Laden estava escondido. Após um intenso tiroteio, o líder da Al-Qaeda foi morto. Seu corpo levado para um navio e depois lançado nas águas do Mar da Arábia. O episódio colocou fim a uma caçada de 10 anos que mobilizou milhares de soldados e agentes do setor de inteligência dos Estados Unidos. O líder da Al-Qaeda havia se tornado o terrorista mais procurado do mundo após o 11 de setembro, com recompensa para sua captura ou morte estipulada em 25 milhões de dólares. Na tentativa de encontrar Bin Laden, tropas do exército vasculharam montanhas e cavernas do Afeganistão, mas ele só foi encontrado no país vizinho. Por isso, o anúncio da morte de Bin Laden, feito em rede nacional pelo presidente Barack Obama, surpreendeu o povo americano. It was nearly 10 years ago that a bright September day was darkened by the worst attack on the American people in our history. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Em outra frente de combate iniciada após o 11 de setembro, os Estados Unidos abandonaram o Iraque após 9 anos de guerra. O conflito deixou mais de 100 mil iraquianos mortos, entre civis e militares. 4.500 soldados americanos morreram em combate e mais de 30 mil voltaram para casa com ferimentos graves. Essa guerra foi iniciada pelo governo do ex-presidente George W. Bush, sob a alegação de que o Iraque produzia armas de destruição em massa, o que se constatou ter sido uma grande mentira. A luta dos Estados Unidos contra o terrorismo levou o país a entrar em alguns atoleiros, como no Afeganistão. Em países como esse, se ficarem, perderão mais vidas e dinheiro e, quando saírem, deixarão uma herança negativa ligada à presença militar americana. A luta contra o terrorismo deve acabar, ele deve continuar, mas vai ganhar uma outra conotação com o engajamento, vamos dizer, militar americano direto, de uma maneira muito mais reduzida do que era anteriormente. A saída dos Estados Unidos do Afeganistão, ou pelo menos da aliança que os Estados Unidos lidera no Afeganistão, vai ser certamente mais complicada do que foi a saída do no Iraque, no que se refere à capacidade das forças políticas locais se reorganizarem a ponto de garantir a estabilidade política do país, da ordem, etc. A questão do Irã, nesse ano, vamos dizer, não é um processo que começou em 2011, mas nesse ano ele está ganhando contornos muito complicados. Os últimos eventos agora no final de 2011 está indicando por um cenário que se aproxima de um cenário de intervenção militar, ou de um conflito militar, ou de um ataque militar, uma incursão militar, e que certamente vai gerar uma desordem política e militar na região muito grave. Então, vamos dizer, a retomada do programa nuclear no Irã é de 2005, 2006, mas ele vem num crescente no sentido de vamos dizer, um afrontamento com relação às potências nucleares, às potências militares internacionais. E esse ano, certamente, se não chegou no ápice, ele está chegando perto do ápice e deve ter um desdobramento para 2012, infelizmente não dos mais favoráveis para aqueles que apostam numa solução negociada para uma crise dessa natureza. Muammar Gaddafi governou a Líbia por mais de 40 anos. Em outubro,
Depois de 8 meses de guerra civil, ele foi capturado ao tentar se esconder numa canalização de esgoto. A multidão arrastou Gaddafi, que estava bastante ferido, para fora da tubulação de esgoto, onde ele havia se escondido na companhia do filho Mutassim. Ao fundo ainda se ouvia a troca de tiros entre os soldados leais ao ditador e os rebeldes. As pessoas gritavam a saudação tradicional dos muçulmanos, Allahu Akbar, que significa Deus seja louvado. Também diziam, não o matem, precisamos dele vivo. Mas não demorou muito para que ele aparecesse morto com um tiro na cabeça, em circunstâncias que até hoje não foram totalmente esclarecidas. Chegava ao fim a polêmica trajetória do ex-dirigente líbio. Muammar Gaddafi era visto como um excêntrico pelo Ocidente, de quem foi ora aliado, ora inimigo. Em janeiro, em meio aos levantes da Primavera Árabe, o povo líbio se rebelou contra o governo de Gaddafi, mas o ditador se recusou a abandonar o poder e mergulhou o país numa guerra civil que se arrastou por 8 meses e fez milhares de vítimas. Após a captura e morte de Gaddafi, milhares de pessoas se reuniram na cidade de Benghazi, berço do levante popular que levou à derrubada do regime, para comemorar a libertação do país. Afinal, por que as grandes potências tomaram partido no conflito da Líbia, ajudando a derrubar o regime de Gaddafi, mas não interferem na Síria, por exemplo? Tem que se ver o que vai acontecer na Síria, que também é um pilar dentro do jogo estratégico do Oriente Médio. Você vê como é difícil avaliar o que pode vir na Síria, porque a queda do regime Assad, seja por cooptação ou por colapso, que seria mais grave, gera todo um reposicionamento de interesses da Turquia, do Irã, do Líbano, da Arábia Saudita, da Jordânia, de Israel. Quer dizer, a Síria não é só a Síria, mas ela tem um efeito de espraiar todo o equilíbrio frágil do Oriente Médio. No próximo bloco, o maremoto que destruiu uma usina no Japão levanta dúvidas em todo o mundo sobre a dependência da energia nuclear. Até já! Na tarde de 11 de março, o Japão viveu uma das piores tragédias da sua história. Um forte tremor no Pacífico deu origem a uma onda gigantesca que arrasou o país. Eram quase 3 da tarde de uma sexta-feira quando um forte tremor de 9 graus de magnitude sacudiu o Japão. Com epicentro a 160 quilômetros da costa, sob as águas do Pacífico, o maior terremoto da história do país gerou uma onda de mais de 20 metros de altura. Com enorme poder de destruição, o tsunami chegou rapidamente às cidades litorâneas do leste. A onda gigante avançou por cerca de 10 quilômetros, arrastando carros, casas e até prédios. Barcos foram parar em cima de construções. Estradas e linhas férreas desapareceram. E focos de incêndio se espalharam por várias cidades. Nas mais atingidas, como Miyagi, Iwate, Fukushima e Ibaraki, plantações e áreas urbanas ficaram completamente destruídas. Milhares de desabrigados foram encaminhados para centros provisórios e mais tarde transferidos para casas pré-fabricadas construídas pelo governo. Apesar dos alertas de tsunami emitidos por agências meteorológicas logo após o tremor, 16 mil pessoas não conseguiram fugir a tempo e perderam a vida. Outras 3 mil desapareceram. Os prejuízos materiais foram estimados em 400 bilhões de dólares. 9 meses após a passagem da onda gigante, muitas cidades ainda aguardam ajuda. Os escombros ainda dominam a paisagem em várias regiões da costa leste. E apesar da dedicação do povo japonês, o trabalho de reconstrução do país deve se estender por muito tempo. O tsunami também colocou o mundo à beira de um acidente nuclear de grandes proporções. 3 reatores da usina de Fukushima explodiram, lançando grandes quantidades de radioatividade no mar e na atmosfera.
Ondas de até 20 metros atingiram a usina de Daiichi, em Fukushima, a 250 quilômetros de Tóquio, danificando 6 reatores. A inundação provocou o desligamento automático do sistema de resfriamento, o que levou ao superaquecimento das barras de combustível nuclear. Uma série de explosões comprometeu o isolamento dos reatores 1, 2 e 3. E houve um grande vazamento de radioatividade. Para piorar a situação, um incêndio no reator 4 aumentou os níveis de radiação do lado de fora da usina, levando o governo a isolar a área num raio de 30 quilômetros. Nuvens contaminadas chegaram a Tóquio e o nível de radiação na capital ficou 10 vezes acima do normal. Em pânico, milhares deixaram a cidade. Os aeroportos e as estações de trem ficaram lotados. Do lado de fora da usina de Fukushima, apesar do alto risco de contaminação, bombeiros e soldados do Exército trabalharam dia e noite na operação de resfriamento dos reatores. O acidente provocou uma onda de preocupação com o uso da energia nuclear em todo o mundo, levando países como a Alemanha e a Suíça a anunciarem a redução de seus programas nucleares a médio e longo prazos. Catástrofes financeiras e incertezas econômicas na Europa, Estados Unidos. O ano de 2011 não deixa grandes lembranças, mas nessa hora vale lembrar que o mundo já passou por crises muito piores do que essa e que sempre foram superadas. Portanto, é melhor encarar 2012 com otimismo e confiar na capacidade do ser humano de enfrentar as adversidades. Afinal, essa tem sido a história da humanidade ao longo de séculos. Matéria de Capa se despede com as melhores fotos de 2011, eleitas pela agência de notícias Reuters. Uma boa noite a todos e nos vemos no próximo domingo, às 7 da noite. Até lá.